Bom dia, meus irmãos, graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus, amém? Vamos ficar em pé. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos para entrarmos juntos na presença do Pai eterno, Pai das luzes, aquele que era, é e há de vir, aquele que cuida das nossas vidas de uma maneira tão carinhosa e pessoal. Pai, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Nós te agradecemos, Senhor, porque os teus feitos são conhecidos em toda a terra, mas nós o conhecemos bem de perto, na nossa experiência pessoal, familiar, comunitária aqui na igreja, com o teu povo. Nós queremos agradecer demais, Senhor, por mais esta manhã que o Senhor nos dá, este dia. O Senhor renovou o nosso alvará de vida e nós queremos viver este dia de modo, papai, que em cada segundo o teu nome seja glorificado, que a nossa vida seja usada para a edificação das pessoas, e que nós amemos o Senhor acima de tudo e de todos, e que nós amemos os nossos irmãos, amemos as pessoas, o próximo, e tenhamos compromisso de santidade, vida limpa, vida derramada no teu altar. Consagramos-nos a ti mais uma vez, e pedimos, Senhor, recebe o culto que te prestamos. Nós sabemos que ele é muito limitado, muito pequeno, mas nós pedimos humildemente, no nome de Jesus, a visita poderosa do teu Espírito, o Espírito Santo, o Espírito da promessa, o Consolador, o Ensinador, para que em tudo neste culto, o Senhor seja glorificado, a igreja edificada, e assim nós oramos. Lembramos também, ó Deus, do nosso Brasil das convulsões, Brasil, ó Deus, que vive um momento tenso, agudo, e nós cremos, Pai, que o teu povo vem orando, e por isso a tua justiça vem sendo estabelecida. Ajuda-nos, Senhor, no Espírito da tua palavra, em 2 Crônicas 7,14, nós, como povo de Deus, fazermos a nossa parte, de nos humilharmos diante de ti, Senhor, de buscarmos a tua face em oração, em intimidade. O Senhor tem nos chamado como o seu povo, e nós temos mencionado o teu nome. Então ajuda-nos, Senhor, a reconhecer os nossos pecados, abandonar os nossos maus caminhos, Pai, para que o Senhor ouça a nossa oração, perdoe o nosso pecado e sare a nossa terra. Nós oramos em favor das autoridades constituídas, oramos, papai, por aqueles que têm sobre os seus ombros a responsabilidade de trazer à risca a nossa Constituição, de fazer cumprir a lei, ó Deus. E nós oramos pelo povo sofrido, povo, Senhor, que tem uma marca recorde de desempregados. Tem misericórdia do Brasil. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, amém. Cantem ao Senhor um cântico novo, pois Ele fez coisas maravilhosas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe deram a vitória. O Senhor anunciou a sua vitória, revelou a sua justiça a todas as nações. Ele se lembrou do seu amor leal e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra cantem, vibrem com a vitória do nosso Senhor. Vamos cantar, vamos adorar o nosso Deus. Deus é meu abrigo em todo vendaval, nele tenho posto toda proteção, vivo confiando em seu poder real, sem qualquer perturbação. Deus me guiará, sim, Deus me guiará, Deus me guardará. Cercam o
ligado em seu divinal poder, sim, prossigo vitorioso sem pavor, por não mais temer. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará, Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Amém? Glória a Deus, é assim, gente. Vamos continuar cantando naquele grande coral, porque Deus nos abriga, Ele nos guarda e por isso estamos seguros. E temos consolo na sua mão, na sua força, no seu poder, no seu colinho. Amém. Né? Deus é o nosso Pai Celestial. Então agora no grande coral vamos cantar Que Consolação Tem Meu Coração. Benevides, solta essa voz com alegria. Suzane, você que está aqui, solta a voz, filha, com alegria. Vamos cantar Quarteto dos Veteranos. Vamos aquecer a voz aí. Eldorado. É o nome é esse? Eldorado. Quarteto Eldorado. Isso aí, vamos soltar a voz, aquecer para cantar agora com alegria. Tem uma galera que eu não consigo enxergar. Vamos cantar, todo mundo forte. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quer dizer, não é ele, né? Mas é o Cordeiro. Vamos cantar com alegria todos. Que consolação tem meu coração. Descansando no poder de Deus, Ele tem prazer em me proteger. Descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro. Descansando no poder de Deus, quero ouvir. Vamos lá. Tá bonito. Canta, Luiz. Um, dois, três e... Vai lá, vai. Descansando no poder de Deus, nada temerei, descansando no poder de Deus, gozo, paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro. Descansando no poder de Deus, lutar sem cessar, hei de atravessar. Descansando no poder de Deus, não me deixará, mas me superará. Descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Glória a Deus. Agora você vai declarar essa verdade para a pessoa que está pertinho de você. Diga: descanse no poder de Deus. Declare essa verdade, anime o coração do seu irmão. A Bíblia diz que nós devemos estimular uns aos outros a fé. Descanse, meu irmão, minha irmã, no poder de Deus. Pode assentar-se, queridos. Olá, seja bem-vindo aqui na Primeira Batista. Começa agora o nosso informativo. Por favor, fique atento. Parabéns, Supervisão Edson e Edna. Novos supervisores Alexandre e Alexandra. Coordenação Arão e Euzi. Rede do Amor. Supervisão Arão e Euzi.
Novos supervisores: Duacir e Iraci. Coordenação: Arão e Euzi. Rede do Amor. Célula 118, líderes: Alexandre e Alexandra, Humberto e Vanderleia. Célula Filha 348, novos líderes: Fernando e Mirielle, Rede do Amor. Célula 230, líderes: Duacir e Iraci. Célula Filha 60, novos líderes: André e Oneide, Rede do Amor. Célula 281, líderes: William e Márcia. Célula Filha 182, novos líderes: Lucas e Valéria, Rede do Amor. Célula 43, líderes: Edson e Edna. Célula Filha 63, novos líderes: Irã e Daniela. Célula Filha 302, novos líderes: Sérgio, Roberto e Vânia. Célula Filha 239, novos líderes: Paulo e Tatiana. Célula Marcelo, Luiz e Rosana. Célula Filha Gabriel. Coordenação: Pastor Jean e Lidiane. Supervisão: Vilmar e Arisa, Rede Viva. Célula Júlia Cristina. Célula Filha Angélica. Coordenação: Pastor Jean e Lidiane. Supervisão: Vilmar e Arisa, Rede Viva. Parabéns, pois todos multiplicaram este ano. Deus os abençoe. Se sua célula ainda não multiplicou, continue firme em oração e pela fé, já marque a sua data, o Senhor te honrará. O discipulado com os filhos não se restringe a aspectos espirituais apenas. Se o espírito está bem, o corpo se beneficia disso. A Bíblia diz em Provérbios 21:20 que na casa do sábio tem comida armazenada, mas o tolo devora tudo o que tem. Aprendemos que é sábio ter comida guardada e seu uso disciplinado. Aqueles que não controlam o apetite acabam logo com o que têm e passam fome antes da hora. A glutonaria é algo que a Bíblia condena. Ela é pecado. Nossa sociedade chama de caso de saúde pública, mas para Deus isso representa falta de cuidado com o templo do Espírito Santo que somos nós. As crianças podem começar a desenvolver a obesidade bem cedo, quando os pais introduzem alimentos impróprios aos primeiros anos. De acordo com os dados divulgados pela Organização Mundial de Saúde, OMS, a obesidade em crianças menores de 5 anos atingiu taxas preocupantes em países em desenvolvimento. No Brasil, a tendência também preocupa, com 1/3 das crianças acima do peso ou obesas, segundo o médico e pesquisador da área da nutrição, Dr. Patrick Rocha. A falta de orientação e educação alimentar é um dos grandes problemas atuais. E com isso as crianças estariam comendo pior, cada vez mais sedentárias e adoecendo com mais frequência. Essas crianças não estão acima do peso por culpa delas. Algum adulto está indo ao supermercado, comprando alimentos e deixando disponível. Muitos pais também gostam de comer errado e seus filhos apenas reproduzem o hábito. As crianças não têm autorregulação. Elas precisam dos pais para aprenderem a comer alimentos saudáveis e na quantidade correta. Sugerimos que esta semana você escreva o versículo de Provérbios 21:20 e coloque na mesa todos os dias na hora do almoço e jantar. Memorizem o versículo. Perguntem aos seus filhos o que entenderam. Explique que a comida é para alimentar o corpo. Deve ser na medida e qualidade ideais. A Bíblia leva a sério o descontrole ao alimentar-se e qualificam quem o faz como tolo. Vamos cuidar do templo do Espírito Santo em nossa casa neste planeta. Sejamos sábios ao nos alimentar. Está sendo brilhante, excepcional. Além da expectativa, além do esperado, foi fenomenal. Mudança total de pensamento, de meta, de visão. Adorei, é uma experiência e tanto. Faz a gente pensar, né,
no seu profissional, no seu pessoal, eu acho que é muito válido. Quero voltar no que vem, sim. Todas as palestras, uma após a outra, sempre surpreende. Essa é a principal característica do Summit, sempre surpreende. Foi muito bom, motivou muito mais, né? E a partir desse momento eu quero mudar, quero ser uma pessoa diferente. Eu acho que o Summit é o melhor evento, a melhor palestra, independente de ser sobre liderança ou não, mas de conteúdo é a melhor palestra que eu já estive. Agregar valor às pessoas, às pessoas que eu lidero e fazer com que essas pessoas também possam liderar outras pessoas. A gente trouxe 64, 67, eu acredito que o ano que vem esse número seja ainda maior. Todo mundo precisa melhorar, não é? E o Summit ajuda a pessoa a refletir e ver onde ela está e o que ela pode fazer de maneira prática para melhorar. Mini, 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 meu, mini, meu, mini! A pureza da infância deve ser celebrada com diversão e também com adoração. Pensando nisso, o Mini está preparando uma super programação com muita música, dança e surpresas especiais para comemorar o mês da criança. Vem aí a mini celebração apresentando as histórias da turminha da Vila Paraíso com o tema Água Pura que Jorra a Vida. O evento acontecerá no dia 20 de outubro, sexta-feira, às 19h30, no Templo da Primeira Batista. Venham todos descobrir como saciar a sede de uma alegria que nunca terá fim. Você que já chegou aos 60 é nosso convidado para assistir a palestra com o tema Redes Sociais, onde todas as coisas acontecem, com o pastor Júlio Venino nesta quinta-feira, dia 5, às 14h, na sala 113, onde se reúne o projeto Viva a Vida. Venha participar! Sua presença é nossa alegria. Nosso informativo termina aqui. Para rever essas e outras notícias do seu boletim, acesse nosso site ou siga-nos em nossas redes sociais. Se ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Tenha uma ótima semana, que Deus te abençoe. Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez juntos para aprendermos mais sobre o que Deus quer sobre a nossa vida, aprendermos sobre homens de Deus que viveram e fizeram grandes coisas na direção de Deus e também erraram. Uma das coisas bonitas da Bíblia é que ela não maquia, né? Os heróis, os nossos heróis são homens reais como nós. E nós estamos estudando o livro de Josué, e essa fase da história de Israel, mas uma fase muito cheia de milagres, de coisas, de histórias magníficas. A história de hoje conta que Josué, depois de ter vencido Ai, a cidade de Ai, é um nome interessante, né? E ele não prestou muita atenção, e uma das coisas que a gente aprende é que depois de grandes batalhas e grandes vitórias, a gente precisa continuar com as nossas armas. A gente não pode, venci uma batalha, vou tirar as armas, vou pegar o escudo, vou guardar. Não, a gente tem que continuar como pessoas espirituais, estamos sempre em luta. E Josué, pelo que parece, ele deu uma bobeada, né? E chegou um povo e disse que eles eram heveus, um povo que morava muito longe, mas na realidade era um povo da localidade ali. Deus havia falado para Josué para não fazer aliança com Moisés, para não fazer aliança com os povos de Canaã, porque eram povos que não valiam a pena, eram homens idólatras, sanguinários, promíscuos, e Deus queria que aquele povo fosse exterminado e no lugar ficasse o povo de Israel. Josué ainda não tinha vencido todos esses povos. Um deles eram os gibeonitas.
Esses gibeonitas falaram, se a gente for lutar contra Israel, a gente sabe que o problema de Israel é o Deus de Israel. Israel sempre vai vencer, porque o Deus deles faz eles vencerem. Aí eles falaram, como é que nós vamos fazer? É uma coisa da estratégia, né? Essa semana nós vimos que lá em Cuba, o pessoal da embaixada americana teve que sair de Cuba, quer dizer, estava sendo pressionado a sair, porque eles estavam, todo mundo que trabalhava, os americanos ali, estavam ficando surdos. Como assim? Então, eles estão desconfiados que existe uma arma sônica. Eu acredito que deve ser alguma arma tipo aquelas que só os cachorros ouvem, tem uma frequência de som que só os cachorros ouvem. Alguma coisa por aí. E o povo americano está tendo que sair de Cuba por precaução, porque as pessoas começaram a ficar surdas, com tontura. Alguns reclamaram até de uma pequena fratura no crânio. Olha só. Então, o que é isso? É uma estratégia de guerra. Foi isso que os gibeonitas fizeram. Eles falaram, se a gente for com armas, a gente perde. Mas se a gente for com mentira, quem sabe? E aí eles chegaram, olha, nós somos heveus, moramos muito longe daqui, e nós queremos nos aliar a vocês. E Josué, eu acho que o problema de Josué, o maior problema ali, foi ele não ter perguntado para Deus. Ele fez uma análise. Deus falou para eu não fazer aliança com o pessoal daqui, mas esse pessoal não é daqui, é de longe, eu vou fazer. E depois ele descobriu que não era, mas 5 reis quiseram lutar contra esses gibeonitas, mas Josué já tinha empenhado a palavra. Coisa de antigamente, né, que você empenha a palavra e vale a palavra, né? E aí ele teve que lutar contra os inimigos desses gibeonitas que ele havia feito a aliança. E foi o dia em que o sol parou. Josué orou a Deus, aí ele pergunta, né, fala com Deus, e Deus fala, não, eu vou fazer você vencer. E Deus para o sol e a lua. E essa é uma das crises de cientistas com a Bíblia. Como o sistema solar inteiro entraria em colapso? A nossa estrela maior, que por causa dela os outros planetas todos giram em torno, inclusive o nosso, parar, mais o outro satélite, né? Nosso satélite natural, a Lua. Como? Mas foi isso que Deus fez. Mas Deus também falou assim, nunca mais eu vou ouvir uma oração dessa. Deve ter dado trabalho para Deus. Quer dizer, brincadeira, né? Que isso não dá trabalho. Mas, enfim, Deus ouviu a oração de Josué e ele venceu. E, a partir daí, ele começou a tomar mais cuidado com as suas alianças. A lição maior dessa de hoje, né, o princípio que eu acho que deve ficar para nós, é que mesmo que as coisas pareçam óbvias, corretas, o ideal é a gente falar com Deus, não é? Muitas vezes, se a gente olhar para trás, é capaz de achar bastante coisa que teria sido melhor se a gente tivesse orado mais, tivesse ouvido mais, não é? Vamos ficar em pé, nós vamos ler o versículo de hoje. Vamos lá? E o Senhor Deus lhe disse, não fique com medo desses reis, pois eu já lhe dei a vitória. Josué 10:8. E esse eu já lhe dei a vitória, gente, foi porque na hora que Josué foi lutar, a Bíblia diz que esses reis amorreus que estavam em guerra, né, vieram afrontar, eles foram mortos por pedradas, por granizo, por terra que abria, por pedra que caía. Eles foram mortos em grande parte pela mão de Deus, mais do que a mão de Josué. Deus é maravilhoso, né? Vamos orar? Pai, a tua palavra é encantadora. Seus princípios eternos. Nós estamos lendo uma história de milhares de anos atrás. E ela nos traz princípios que precisamos aplicar hoje. Alertas que precisamos ter na nossa vida. Nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado da tua própria palavra para chegar até os dias de hoje. E nós queremos, ó Deus, que ela passe para a geração seguinte. Por isso pedimos que o teu Espírito Santo esteja sobre os nossos facilitadores que vão entregar esta mensagem, que ele possa agir no coração das crianças. Nós queremos uma geração futura forte, ó Deus, num tempo onde a igreja, os princípios bíblicos, ó Deus, a moral está sendo
tão atacada, Pai, onde os teus servos estão sendo acuados, a nossa boca eles estão tentando calar. Ó Deus, nós queremos meninos e meninas, ó Deus, que amam o Senhor, que servem o Senhor, obedecem a tua palavra e alegram o teu coração. Nós pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos receber as crianças, os pré-adolescentes vão à porta. Enquanto eles vêm, só quero contar para vocês que ontem nós tivemos o Day Out do Ministério Infantil dos pré-adolescentes. Foi demais. Eu queria ser pré-adolescente. Com certeza a vida desses garotos ficou marcada. Um trabalho maravilhoso aqui à tarde e à noite eles foram no Planeta Kids, que é um lugar muito legal, com muitas brincadeiras. É quase um play center assim, compacto, aqui em Campo Grande. Foi muito bom. Deus seja louvado. Podem se sentar. Quero chamar aqui rapidamente a equipe para vir aqui do meu ladinho. O pessoal que trabalha no Viva a Vida, vem aqui rapidinho. Marinha, eu vi a Elci, a Marilda, da decoração, venha também. Todo o pessoal. Essa semana nós tivemos uma festa, festa da primavera. Foi uma bênção, foi muito gostoso. E nós tivemos um concurso de fotografia. E as pessoas foram premiadas. Quem quiser ver a foto, está aqui na entrada à esquerda. Vocês poderão ver as fotos que foram premiadas. E eu gostaria de chamar essas pessoas que participaram do concurso para virem aqui à frente. E são elas. O primeiro lugar, quem ganhou foi a Ada Lúcia. O segundo lugar foi a Neides. Vem aqui, pastor, vem receber essas pessoas aqui, por favor. Terceiro lugar, a Célia Petrelli. Tivemos uma fotografia de destaque, foi a fotografia da Mirna de Giacomo Adri. Também foram classificadas outras fotografias da Helena Kling, da Nicinha, da irmã Miriam Monteiro e da Maria Aparecida Mendes. Então, que venham aqui, todas essas. E nós queremos agradecer a Deus pela vida dessas pessoas. Tem sido uma bênção trabalhar com esse povo. É um povo lindo, animado. Chama Viva a Vida, porque a gente está comemorando a vida a cada quinta-feira, reunindo aqui juntos. E tem sido uma bênção. Nós tivemos a ajuda, o apoio da Nívia Produções, que nos ajudou, da Casa das Delícias e da Churrascaria Gaúcho Gastão, que deram os prêmios para essas pessoas. Nesta quinta, nós vamos ter também uma palestra sobre redes sociais, onde todas as coisas acontecem. As pessoas da terceira idade têm que estar ligadas, né, nisso daí também, para ver o que é bom, o que é mal, o que eles podem utilizar para abençoar a vida deles. Nós queremos agradecer à igreja, porque é uma oportunidade de trabalhar com a terceira idade. A equipe é muito maior do que essa que está aqui, e tem sido uma bênção de Deus poder contar com essa equipe maravilhosa. O Marcão também faz parte. Vem cá, Marcão, porque o Marcão é o nosso visitador. Né? Também, nós tivemos também um concurso da Miss Primavera. A Nicinha ganhou a Miss Primavera. Então foi muito gostosa a nossa festa, muito divertida. E Deus tem nos abençoado muito. Nós temos aproveitado muito essas quintas-feiras. Se você conhece alguém que tenha mais de 60 anos, traga quinta-feira, às 14h aqui. E nós vamos ter também uma viagem à Lagoa Santa, nos dias 19 a 22 de novembro. Já temos vários inscritos e nós temos uma quantidade X de vaga. Então, se você está interessado, já nos procure para reservar a sua vaga. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Se você atrasar aí para fazer a inscrição, vai perder a viagem para a Lagoa Santa. Amém. Parabéns às irmãs, aos irmãos que trabalham lá na Viva a Vida. É muito jovem, essa turma é muito jovem, né? Nós temos muitos anos pela frente, o melhor está por vir. Certo, irmãs? Amém. Estenda a sua mão
em sinal de aprovação, de bênção, intercessão. Pai, nós te agradecemos porque nós não envelhecemos, nós ganhamos experiência e o Senhor nos abençoa no decorrer dos anos. Nós conhecemos melhor o Senhor, sabemos dos princípios da tua palavra para anunciarmos às próximas gerações, e nós te agradecemos por essa turma tão legal que às quintas-feiras vem sendo edificada com a tua palavra e também trocando experiências. Muito obrigado por suas atividades e que haja, Senhor, a grande oportunidade de ganharmos pessoas dessa faixa etária para Jesus. Oh Deus, nessa faixa etária, muitos já concluíram a sua jornada de trabalho, a sua carreira, e se sentem, oh Deus, excluídos, diminuídos, às vezes até descartáveis, o que não é verdade. Então ajuda-nos a ganhar o coração dessas pessoas que ainda não conhecem Jesus e estão passando por essas situações, para que nós tenhamos aqui muita gente nova, bebês na fé, embora maduros na idade. Queremos abençoar, ó Deus, a equipe toda. Ó Deus, nós celebramos essa grandeza do Senhor em nos dar a oportunidade de celebrarmos a melhor idade. Abençoa-os, renova-lhes a força, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Aplauda bem forte essa galera, joia, amém. Está todo mundo preparado para ser presidente de mocidade já, não é? Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor pela Viva Vida. Esses dias também tivemos uma programação ali no Belmar, muito maravilhoso, muito jóia. Parabéns a Raquel, a Lena, a toda a equipe. Amém? Glória a Deus. Neste momento, é um momento tão especial da nossa igreja que nós queremos conhecer as pessoas que estão nos visitando. Se você não é membro da nossa igreja, está aqui para adorar e louvar a Deus conosco, por gentileza, nós queremos conhecê-los. Se coloque em pé para que a igreja possa conhecê-los, amém? Olha ali, várias pessoas, sejam bem-vindos, uma salva de palmas ao Senhor. Você que é membro da igreja, se levante agora, cumprimente essas pessoas, amém? Sejam muito bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Sintam-se na casa do papai, na nossa casa, e a sua casa também. E agora nós vamos continuar adorando ao Senhor, trazendo os dízimos e as ofertas, enquanto louvamos ao Senhor, dizendo: que delícia é crer em Cristo, em seu nome confiar. É maravilhoso crer no Senhor, amém? Vamos com alegria então estar trazendo os dízimos e as ofertas, enquanto louvamos ao Senhor. Certeza de
forte. Cristo, Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, Cristo, bem amado, faz em mim minha fé crescer. Bem feliz eu sou em Cristo, sempre nele quero ser. Quero agora muito submisso, sempre a Ele obedecer. Cristo, Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, Cristo, bem amado, faz em mim a fé crescer. Pode assentar-se, irmãos. Conosco agora o Quarteto Eldorado. Nós estivemos esse final de semana lá em Piraputanga, celebrando mais uma vez o aniversário do trabalho da Juventude Batista do Mato Grosso, UNO, e depois do Mato Grosso do Sul. E lá nós tivemos a oportunidade de conhecer mais de perto a história desses irmãos, todos membros da nossa igreja, lá pelos idos de antigamente. Depois o Félix pode revelar a data, mas o fato é que esse quarteto nasceu antes do Arautos do Rei, nessa edição brasileira. Então esses irmãos estão na peleia, estão na luta, no trecho, no caminho, há muitos anos. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Sim, sim. Ainda que furioso mar, que minha alma vem turbar, que assopre o vendaval, sinto paz tão perenal, minha âncora firme está, Cristo a sustentará. Minha âncora firme está, urge então o turbilhão, frágil é a embarcação, animoso o coração, pois a fé vem me assaltar, mágoas, dores me esmagar, tentadores me vencer e meu dia escurecer. A Jesus contemplarei, nele sempre confiarei. Minha âncora firme está, urge então o turbilhão, frágil é a embarcação, animoso o coração, pois a fé aqui com muita alegria. Esse grupo se despediu da primeira igreja em dezembro de 1960, 57 anos atrás. E nós somos muito felizes de participar desta caminhada. E como o Elcio disse ontem lá no acampamento, nós não somos cantores, somos amigos
que se reuniram e sentiram no coração a chamada de Deus para o ministério de vida. Quero apresentar aqui à esquerda o Elson Azambuja, família aqui de Itaú. Ele era aspirante lá da Academia Militar de Agulhas Negras, chegou ao posto máximo, reformou como general. Nós temos general que é Cristo, mas o quarteto tem um general da terra aqui. E ele é uma figura importantíssima na música masculina nossa aqui, da nossa igreja. E depois nós fomos para São Paulo. Em 62 formou-se lá o Eldorado. E depois, em 64, nasceu Cantores da Liberdade, que é um conjunto que já tem 51 anos de idade. E depois nasceu aqui o Cantores da Esperança, Vozes de Liberdade. Em Bauru nasceu Vozes do Crepúsculo. Nós tínhamos Luz da Vida, né, Lorena? Assim, filhotes por aí de uma semente que nasceu aqui na nossa igreja. Então, o dia de hoje é muito importante, toca o nosso coração estarmos aqui de volta, lembrando que o pastor também nos despediu com um culto especial, e hoje nós fechamos o circo. Aqui está o Getúlio Vargas, é Getúlio Vargas mesmo, é da família do Real Getúlio Vargas, o pai dele acho que era primo do presidente Getúlio Vargas. Então, nosso companheirão aqui de caminhada está ausente por motivo de saúde, o Hudson Tanho da Rosa. Temos o Jete, que é irmão dele aqui da nossa igreja, que não pôde vir, mas está orando por nós e por vocês todos. E o Laurene, que é nosso querido do coração, primeiro tenor, está nos ajudando, substituindo o Hudson. Então, só expressando assim alegria e dizer que toda a nossa caminhada foi para a honra e glória de Deus. Nós passaremos muito tempo contando as bênçãos que Deus deu para nós, mas eu quero só terminar dizendo que compensa servir a Jesus. No dia do juízo, salvo quero sem estar na radiosa alvorada. Cristo é rocha para mim. Oh, querido irmão, quando o fim vier, não quereis da rocha a proteção. Eu não temo, pois em Deus confio. Ele é abrigo para mim. Cedo a culpa foi grande, venha Cristo Redentor, rejubila os anjos, pois sua graça nos salvou. Oh, querido irmão, quando o fim vier, não queres da rocha a proteção. Eu não temo, pois em Deus confio. Ele é abrigo para mim. Um momento de emoção, não só por estarmos aqui, mas por lembrar da minha terra e da minha igreja. Agradeço a Deus porque meus pais, Celso e Cecília, me conduziram
nos caminhos do Senhor. E eu posso dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tenho 4 filhos, 7 netos. Os netinhos adoram a igreja onde eles estão, cada um num lugar. Querem levar o vovô e a vovó na igreja deles. Falam sobre o ensinamento que receberam. E todos somos crentes, graças a Deus. Mas voltando um pouco, eu contei ontem lá no acampamento. Eu aceitei a Cristo através do trabalho de uma das professoras da escola dominical, que ensinava as verdades, o plano de salvação. E um dia ela fez o apelo, mas não pediu para ninguém levantar a mão. Aceite a Cristo agora. Deixe Cristo entrar no seu coração. E eu tomei a minha decisão. Pouco tempo depois, um dia, o pastor Enéas Tonini veio fazer uma série de conferências, alguns meses depois. E ele então pregou, depois fez o apelo. Muitos vieram à frente. Aí ele deu um passo à frente e disse: agora quero fazer outro apelo. Se você já tomou uma decisão e ainda não a tornou pública, agora é sua vez, que você venha aqui à frente. E eu pensei comigo, é a minha vez, é agora. Eu tenho que dizer isso para todos. E eu vim à frente e outros coleguinhas meus da escola dominical. Então, aí iniciamos um trabalho de doutrinamento, de crescimento no estudo da palavra, sobre as convicções de cada um dos pontos doutrinários. E 1 ano e meio depois, se não me engano, depois desse programa, eu e aquele grupinho, meus amigos, fomos batizados. Então, fica aqui essa palavra: valorize a escola dominical da sua igreja, o departamento infantil é muito importante. Muito obrigado por essa oportunidade, meus irmãos. Deus é amor, o amor me envolve, neste amor a salvo estou. Se me envolve em toda parte, Ele é meu, feliz eu sou. Deus é puro amor, Deus é doce amor, o amor é meu, e feliz estou. Deus é paz, sua paz me envolve, nesta paz feliz estou. Se me envolve em toda parte, minha é, feliz eu sou. Deus é vida e paz, Deus é amor e paz, e tudo é meu. Sim, feliz estou. Queridos irmãos, antes da nossa última apresentação, eu nem chamaria de apresentação, porque nós não viemos aqui fazer uma apresentação. Mesmo porque o Quarteto Eldorado parou suas atividades em 1968. De lá para cá, nunca mais. Só nos reunimos no cinquentenário dos Cantores da Liberdade, porque o Quarteto Eldorado foi a célula que começou os Cantores da Liberdade. Então, essa é uma oportunidade única para nós de voltarmos ao nosso berço de origem. Foi aqui que começou, foi aqui que nós reunimos, nos tornamos amigos, eram amigos que gostavam de cantar. Então, a gente começou alguma coisa, do jeito que estava. É o jeito que vai dar. Não escolhemos por vozes, nem por qualidade vocal,
eram pessoas amigas que começaram a cantar. Fomos para São Paulo, continuamos com essa intenção. E agora nós queremos agradecer mais lá do profundo do nosso coração, do nosso íntimo, essa oportunidade que a nossa Igreja do Coração, que é a primeira de Campo Grande, está nos ofertando aqui, para a gente poder vir aqui e participar desse sonho, que sempre foi um sonho para a gente, um dia voltar aqui e reencontrar os irmãos. Essa oportunidade que nos proporcionaram de ver os nossos amigos, parentes, e agora não sabemos quando podemos voltar, né? Porque, no meu caso, por exemplo, já se vão 82, sei lá quando vou chegar, né? De repente, né? A gente não sabe, né? Mas nós queremos agradecer a Deus, louvar a Deus. Então, eu sempre dizia lá nas nossas apresentações de coro masculino, cantores, que nós não fazemos apresentação, nós expomos a mensagem através da música. A música é a moldura da mensagem. Então, isso exclui aquela apresentação artística. Então, é a maneira que nós temos. Eu falo que o pastor é um privilegiado, porque ele sozinho consegue transmitir a mensagem. Agora, nós que não temos esse dom, temos que reunir uma turma para poder colocar alguma coisa que chame um pouco mais a atenção. E essa é a música, e aí nós queremos colocar a mensagem. Muito obrigado, primeira igreja, muito obrigado, pastor. Eu não sei do meu futuro, das surpresas que eu terei, mas olhando a luz de Cristo, sem temor, prosseguirei, não penetro espera, se deserto ou jardim, o amanhã é mistério, bem feliz serei, enfim, o amanhã é mistério, que não posso compreender, mas eu sei que em meu Cristo o amanhã hei de entender. Eu não sei do meu futuro, se em pobreza hei de viver, se pesares ou prazeres nos meus dias hei de ter, mas confio plenamente a Jesus, meu viver, o amanhã ainda é mistério, que Jesus vai resolver, o amanhã ainda é mistério, que não posso compreender, mas eu sei que em meu Cristo, o amanhã hei de entender, o amanhã ainda é mistério,
eu sei que eu Cristo, meu Cristo, o amanhã hei de entender. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bom dia, irmãos. Vamos aplaudir o Senhor pela vida desses amados. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que bênção, que bênção. Depois do final do culto, dá um abraço neles. Amém. Queridos, nessa manhã quem vai trazer a palavra do Senhor para a nossa igreja é o pastor Delton Pereira. Ele é o nosso missionário da Junta de Missões Nacionais, lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ele pastoreia a Igreja Batista Missionária. É uma igreja que treina pastores e líderes no Rio Grande do Sul. Ele é casado com a Fátima, tem 3 filhos, é multiplicador dentro de casa, irmãos. Já começou multiplicando bastante. Vamos orar? Estenda a sua mão em direção ao pastor aqui. Pai amado, em nome de Jesus, obrigado pela vida do nosso pastor, nosso missionário lá no Rio Grande do Sul, e que nessa manhã ele seja poderosamente usado pelo Teu Espírito para trazer a palavra para o nosso coração, Pai. Prepara o coração da Tua igreja e que possamos, ó Deus, cada vez mais amar missões, amar o Senhor e amar aquilo que o Senhor é apaixonado, que são por vidas. Toma o Teu filho, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, igreja. Bom dia, que a graça do Senhor Jesus seja com os irmãos em todo o tempo, em nome de Jesus. Amados, eu agradeço a Deus pelo privilégio que os irmãos estão me dando de poder estar aqui nessa manhã. Agradeço a todos pelo privilégio de poder compartilhar com os irmãos de tudo quanto Deus tem sido e feito na nossa vida no Rio Grande do Sul. Pois bem, eu gostaria de me apresentar um pouco mais. Eu sou paulista de Bauru, não posso falar o meu time, né? Mas de qualquer maneira eu sou crente em Jesus Cristo e sirvo a Ele já há pelo menos 22 anos. Né? 22 anos. Dá para somar tudo isso, né? Pois bem, eu estou, e juntamente com a minha esposa Fátima, meu filho Samuel, o Jonathan e a Júlia, nós estamos no Rio Grande do Sul há pelo menos 10 anos. E nesse período só tínhamos o Samuel, né? Tinha 2 anos quando ele foi para lá conosco, e nós fomos de Bauru, São Paulo, nós fomos para Porto Alegre. E em Porto Alegre, Deus começou a trabalhar a nossa vida, Deus começou a mostrar para nós o que Ele tinha para fazer através das nossas vidas. Pois bem, nós também no Rio Grande do Sul fomos forjados por Deus, fomos preparados pelo Senhor para trabalhar realmente na proclamação da verdade desse Cristo maravilhoso que nós sempre falamos, sempre dedicamos tempo e nós ouvimos, né, sobre esse Jesus querido. E, amados, eu também gostaria de compartilhar sobre uma realidade que nós temos no Rio Grande do Sul. E dizer para os irmãos que no Rio Grande do Sul também é possível todas as coisas em Cristo. Dizer para os irmãos sul-matogrossenses que no Rio Grande do Sul também tem chegado a sua oferta, tem chegado a sua oração. A sua oração tem feito a diferença no campo gaúcho. No Rio Grande do Sul, há 10 anos atrás, que eu me lembro, nós tínhamos 6 missionários de missões nacionais, 3 famílias, né? E hoje nós temos 43 famílias no Rio Grande do Sul, né? Há 10 anos atrás, o Rio Grande do Sul, nós tínhamos 3 plantações de igreja por missões nacionais. Hoje são 30 novas plantações de igreja no Rio Grande do Sul. Então Deus tem soprado o seu vento para o Rio Grande do Sul, Deus tem mostrado e mobilizado o Brasil inteiro em função do amor ao Rio Grande do Sul, aos gaúchos, e Deus tem realmente mostrado o seu poder naquele lugar. E eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Tito 2:11, justamente no tema, na divisa, no texto que baseia-se no nosso tema de missões nacionais desse ano, Jesus, transformação e vida. E nesse tema, nesse texto, eu gostaria também de compartilhar com os irmãos, juntamente com a mensagem, alguns testemunhos
do que Deus tem feito no Rio Grande do Sul, das coisas que têm acontecido no Rio Grande do Sul. Não posso, como diz as Escrituras, deixar de falar do que temos visto e ouvido da parte de Deus naquele lugar e as transformações que têm ocorrido no Rio Grande do Sul. Você está vendo ali o tema da campanha, Jesus, transformação e vida. E o texto está em Tito 2:11, mas eu gostaria de nós lermos até o 14. 2 de Tito, de 11 a 14. Todos estão aí com a Bíblia aberta? Pois bem, a minha Bíblia pode ter uma versão um pouco diferente, mas o Espírito Santo vai te dar a direção tranquilamente. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Permita-me, através desse texto, também dizer que algumas estatísticas do Rio Grande do Sul, gostaria que o irmão me acompanhasse ali nas estatísticas. Nós temos o Rio Grande do Sul com 11,3 milhões de habitantes. Nesse estado, você está vendo um mapa, né, onde tem uma boa parte branca. Essa parte branca significa que não existe nenhuma igreja batista, que no Rio Grande do Sul existem duas convenções, a pioneira e a gaúcha. Né? E uma para alemães e as outras para os brasileiros, enfim, para todos os outros. Né? E nesses 11,3 milhões de habitantes, nós temos aí, conforme o outro slide, 497 municípios. Desses 497, 117 deles estão com presença batista, ou seja, 380 ainda faltam ser alcançados, que são aquelas partes em branco do mapa, aproximadamente 3 milhões de pessoas. Não é? Motivo de oração para que os irmãos também estejam nos ajudando aí a avançar no Rio Grande do Sul. No outro slide você vê 225 igrejas no Rio Grande do Sul. Nessas 225 igrejas, nós temos 95 delas congregações, ou seja, estão em crescimento ainda, né? Mas existe um fato também preocupante e que nós precisamos reverter isso, e a sua oração ajuda nisso. Por exemplo, nós temos igrejas com 30 anos, com 40 anos, já estabelecidas, principalmente nas fronteiras, onde são muito rotativas. Hoje tem igrejas com 10 membros, 15 membros, 20 membros, né? E há 2 anos atrás nós tínhamos igrejas fechadas. Igrejas já de bastante tempo fechadas, mas graças ao Senhor, Deus tem levantado homens corajosos, homens que têm sido usados por Deus em igrejas locais e enviado os seus próprios missionários, missionários autóctones, pessoas da terra, para ir nesses lugares e reabrir os trabalhos que um dia existiram naquela região. No Rio Grande do Sul, infelizmente, eu ainda compartilho com os irmãos essa triste realidade, número 1 em suicídios, no Brasil. Infelizmente, isso acontece a cada 50 minutos no Rio Grande do Sul. Mas Deus tem sido poderoso e tem mudado essa realidade. Embora esteja ainda no Brasil essa estatística de número 1 de suicídio, mas Deus tem movimentado o seu povo lá no Rio Grande do Sul e por meio da sua palavra, as pessoas elas têm desistido de tirarem as suas vidas. No Rio Grande do Sul, nós temos 63 mil centros de Umbanda, conforme no slide seguinte, e 15 mil deles estão em Porto Alegre. Imagina uma cidade bonita, uma cidade próspera, uma cidade rica, e aonde você passa nas principais avenidas de Porto Alegre, você vê um despacho aqui, outro ali, outro acolá. E nós não podemos fazer nada, porque existe não só pela cultura, mas também existe uma autorização, uma formalidade do governo estadual, onde existem pontos específicos para fazerem as oferendas, os despachos e tal, chamados de macumbódromo. O Estado do Rio Grande do Sul, eles têm um projeto de lei, aliás, uma lei municipal, ela é dada a alguns municípios, por exemplo, Porto Alegre, tem lá um local onde é feito os despachos. Em Porto Alegre, aonde tiver uma oferenda, você não pode tocar, não pode mexer, não pode remover, não pode limpar.
né? Eles alegam que é necessário os deuses consumirem com tudo para depois remover isso, né? E aí fica uma cidade bonita, mas fétida, uma cidade bonita, mas uma cidade também suja, né? E infelizmente nós temos lutado contra isso, e nós não lutamos contra isso de maneira humana, né? Nós oramos ao Senhor para que acabe esses centros de umbanda, esses lugares de oferendas, aviários onde vendem os animais para serem mortos e sacrificados, né? Ali na região da nossa igreja, Igreja Batista Missionária, nós temos 6 centros de umbanda ao redor da igreja. Ali tem cerca de 100 mil habitantes no complexo Jardim Carvalho, onde tem vilas dentro, né? E nesse complexo nós temos uma igreja batista, que somos nós, que estamos tentando lutar contra as forças malignas naquele lugar, zona leste da capital. E por fim, na realidade do Rio Grande do Sul, ainda continua sendo uma estatística, conforme o outro slide, onde 2 ou 3% da população evangélica se tem, né? E que atualmente é a taxa de menor crescimento de evangélicos no Brasil. Ou seja, não cresce o índice de cristãos, de crentes no Rio Grande do Sul. Isso é um problema, onde nós não podemos ver como um problema propriamente dito, mas sim como um desafio. É um lugar onde nós podemos, é um terreno fértil, um terreno onde Deus tem movimentado o seu povo, e é onde nós cremos que nós faremos mudanças pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, não é? E amados, pela essa palavra que foi lida, eu também gostaria de atrelá-la, né, de misturá-la aí com esses testemunhos, dizendo que o que nós vemos aqui no texto já fala de algo que nós não merecemos, né, de algo que realmente faz a diferença na nossa vida, que é a graça de Deus, que ela se manifestou salvadora a todos os homens, inclusive ao gaúcho, não é? E quando o poder que nós vemos para viver essa vida vem do Espírito Santo. A Bíblia mostra que pelo fato de que Cristo nos morreu e nos resgatou do pecado, isso nos dá o privilégio, somos privilegiados para estar na presença do Senhor. E uma vez na presença de Deus, nós temos, para estar na presença do Senhor, nós estamos na presença dele sem culpa, sem mancha. O Evangelho nos dá o poder e a compreensão para viver de acordo com a sua vontade. Jesus nos escolheu, né, nos separou para vivermos isso, conforme Efésios capítulo 1, verso 4 e Colossenses capítulo 1, verso 22. Baseados nisso, amados, nós trabalhamos investindo na transformação de muitas outras vidas, de muitas outras pessoas que são ignorantes do poder de Deus, que não sabem quem é Jesus, que estão aprisionadas no pecado, que creem em outros deuses, em falsos deuses, em falsos profetas. E nós cremos na manifestação sobrenatural do nosso amado Deus, por meio do Espírito Santo, aonde essas pessoas reconhecerão Jesus por meio da graça. E uma vez que nós trabalhamos incessantemente, nós não trabalhamos exclusivamente, somente falando, compartilhando. Nós também trabalhamos. Uma coisa que nós temos aprendido é que oração é trabalho. Nós trabalhamos de joelhos no chão. Nós trabalhamos jejuando, buscando vidas. E uma coisa que nós temos aprendido na prática é orar ao Senhor dessa maneira: Senhor, em nome de Jesus, nos coloque pessoas que precisam do teu amor, que precisam da tua graça. Deus, em nome de Jesus, levante pessoas e coloque-as no nosso caminho, para que nós possamos compartilhar da nossa salvação em Cristo, compartilhar do que Cristo faz na nossa vida. Que Jesus é transformação. Uma vez, você pode ver nesse slide aí próximo, que o Celso estava numa praça na cidade de Passo Fundo. Nesses 10 anos no Rio Grande do Sul, nós trabalhamos 7 anos e meio na cidade de Passo Fundo, norte do estado do Rio Grande do Sul, onde nós plantamos uma igreja. Hoje essa igreja está viva e o nome dela é Igreja Batista Vida Nova, um lugar de transformação lá no norte do estado do Rio Grande do Sul. E o Celso na praça, né, nós estávamos fazendo uma ação comunitária, um teste de glicemia, verificação de pressão, cortando o cabelo, enfim, uma série de coisas, atendimento psicológico, médico, enfermagem. E aí o Celso estava de canto ali, bêbado, não é? Bêbado. Isso era 3 horas da tarde, 10 graus, não é? E para se aquecer ele encontrou um meio, né? A pinga. E aí nós chegamos perto dele e eu comecei a compartilhar sobre a graça que é
Cristo, sobre a vida nova que ele poderia proporcionar ao Celso. E o Celso ali, você vê uma foto antes, durante e depois. O Celso naquela foto onde tem aquele desenho verde lá, ele estava lá encostado, bêbado, com frio, não é? Enfim, o Celso aceitou o desafio de entregar a vida a Cristo. Mas antes disso, ele chegou pedindo ajuda. Ele falou, eu quero ajuda. E eu perguntei para ele, Celso, que tipo de ajuda você quer? É claro, eu estava vendo o Celso, é claro que eu sabia que tipo de ajuda ele queria, mas eu me lembro de uma passagem na Bíblia que diz que Jesus perguntou ao cego o que ele queria. Ele já era cego, Jesus estava vendo ele cego, mas ele precisava dizer. Sabe que uma coisa que nós temos aprendido se você quer algo, então peça a Deus que Ele te dá, de acordo com a sua vontade. E uma vez o Celso pediu, eu quero me tratar, eu quero mudar de vida, eu quero fazer alguma coisa, tem alguma clínica para me tratar? E eu disse para ele, olha, faz o seguinte, amanhã, isso era sábado, amanhã, no domingo, eu venho aqui e venho te pegar. Vou te levar num lugar. Não falei para ele onde era, né? Porque se falar que é na igreja, ele vai escapar. Pois bem, disse para ele. Ele ficou lá, tá? Ok. No outro dia, 5 horas da tarde, frio de arrenguear Cusco, né? Estava gelado, fui buscar o Celso. Era 5 da tarde, 17 horas, o nosso culto lá em Passo Fundo é às 18 horas. E aí, fui buscar o Celso, deu tempo para levá-lo para a igreja, e na igreja, ele foi tomar um banho, tomou um banho, demos roupas limpas para ele permaneceu no culto, participou com a gente no culto, e aí o Celso começou a ter um contato maior com o Senhor no momento do louvor. Ele começou a chorar que nem criança, começou a chorar, e o Celso, naquela noite de domingo gelada, ele entregou a vida a Cristo. E o Celso saiu das ruas, ele entregou a vida a Cristo. O Celso ficou morando dentro da igreja por 3 meses. Sabe por quê? Porque eu fiz um combinado no CAPS AD, onde ele iria ficar sendo cuidado por nós, não é? Porque tem todo aquele processo do governo e tal, enfim, mas nós nos responsabilizamos pelo Celso. Ele ficou morando 3 meses dentro da igreja. Nesses 3 meses passou um tempo, imagina o preço que eu paguei, né? Pois bem, mas aí o Celso ficou lá. Depois desses 3 meses ele entrou num centro de recuperação. O Celso ficou passando em tratamento por 9 meses, ou seja, 1 ano. Depois você vê aquela foto ali, onde o Celso voltou, e o Celso pregando o evangelho para nós e para visitantes na igreja. O Celso hoje, sabe o que ele faz? Ele voltou para a casa de recuperação, mas não para se tratar. Ele é líder dos monitores da casa de recuperação, e o Celso prega o evangelho em toda a parte ali, na região de Passo Fundo, no interior de Passo Fundo. Sabe qual é o sonho do Celso? É comprar um ônibus para ele poder pregar o evangelho a todos os gaúchos. O Celso é um gaudério, o Celso é um gaúcho. Eu creio que gaúcho vai ganhar gaúcho. Nesse tempo nosso que estamos lá, paulistas, cariocas, sul-matogrossenses, nós estamos semeando, porque nós cremos que Deus irá manifestar a sua graça poderosa e salvadora naquele lugar. Isso, amados, é como você pode ver no próximo slide, nos dá disposição para servir, disposição para amar a Deus, disposição ainda maior para a gente poder proclamar o evangelho. Uma vida de renúncia ao pecado e aos maus desejos é também viver uma vida ativa na presença de Deus. É viver uma vida não com ativismo, mas fazendo as coisas com disposição, com graça, com poder, com gratidão, como fruto de gratidão a Deus, que temos no coração, porque Deus nos transformou e tem transformado pessoas. Isso faz com que nós avancemos no reino de Cristo através da sua graça revelada, não é? E assim vivemos por um evangelho vivo, um evangelho que mortifica a nossa carne, que mortifica a nossa vida mundana, de acordo com 2 Timóteo 1, 9 e 10. Essa prática que nós temos de disposição, que nós vemos na vida de outras pessoas que estão crescendo em Cristo, nós podemos ver que ela nos protege das armadilhas sutis do inimigo, quando a tentativa dele é atrapalhar e frustrar os planos de Deus, não é? E nós podemos ver que essa
prática de disposição, de honrar o Senhor com a nossa vivência cristã, isso nos mantém e nos manterá encorajados e motivados a permanecermos nessa vida de transformação e promovendo transformações. É como o caso desse próximo slide que você vê o Maurício à esquerda e o Lucas à direita, naquela foto à esquerda. Você vê que o Maurício é um garoto de 18 anos que estava dentro de casa, já há uma semana sem comer, sem beber, sem se relacionar com ninguém, fechado dentro de um quarto escuro, e tinha terminado o ensino médio, mas não queria saber de mais nada. Ele tinha tido um surto psicótico no trabalho, aonde o inimigo começou a falar nos ouvidos dele para que, se ele tirasse a vida, seria suficiente para ele ter paz. Um garoto de 18 anos. Pois bem, a mãe dele, sem saber o que fazer, foi procurar ajuda. E ela bateu na porta, na casa de um pastor que morava naquela rua, né, que ela sabia que tinha se mudado ali há pouco tempo. Pois bem, ela falou com a minha esposa, eu não estava naquele momento, e a minha esposa me deu o recado, e a minha esposa falou para... eu fui lá visitar o Maurício. O Maurício... conversei com ele e eu disse para ele: Maurício, a única coisa que pode mudar a sua vida é Jesus Cristo. A única situação quem vai mudar a sua situação é Cristo. Se você recebê-lo como Senhor e Salvador pessoal, você vai mudar a sua vida. E o Maurício, ele acreditou naquilo. Isso foi na terça. Na terça-feira foi embora, tal. Na quinta-feira nós estávamos subindo para cultuar o Senhor num culto de oração, aonde nós dedicamos tempo de oração, 1h15 orando, né? E o Maurício subiu com a gente para aquele culto de oração. Bom, um garoto de 18 anos não tem muito atrativos, né, num culto de oração. Pois bem, ele subiu. Naquela noite, nós estávamos em 6 pessoas, 7 com ele, e o Maurício começamos a compartilhar, chegou o momento do Maurício compartilhar alguma coisa e dar um pedido de oração, algum motivo, alguma coisa assim, e o Maurício começou a chorar. Começou a chorar, e ele disse: eu quero essas coisas para a minha vida, eu quero mudar de vida, eu quero essa situação que vocês estão falando, essas coisas que vocês estão falando, eu quero para a minha família, eu quero que a minha mãe conheça, eu quero que o meu padrasto conheça, eu quero que a minha família receba esse Deus. E naquela noite de oração, o Maurício entregou a vida a Cristo. O Maurício não queria estudar, o Maurício não queria nada com a vida. Sabe o que ele faz hoje? O Maurício, ele é formado em administração, pós-graduado em MBA pelo o projeto dele, e o trabalho, ele já subiu de cargo 2 vezes no trabalho. O Maurício, eu batizei ele, o Maurício, realizamos o casamento dele, o Maurício, nós apresentamos o filhinho Davi dele a Jesus Cristo. O Maurício tem uma nova vida hoje. O Lucas, que você está vendo à direita, o Lucas era um ex-dependente de crack. Pois bem, mais um para que Deus mandou para a gente cuidar. O Lucas, ele, por meio da vida dele, veio a mãe, as 2 irmãs, e como acontece um pequeno grupo multiplicador na casa deles, da família deles, pois bem, falta só mais 2 irmãos para serem trazidos para Cristo. Então, toda semana eles têm ouvido de Cristo, né? E a tia do Lucas também veio a Cristo. A história do Lucas, ela é longa, mas só para resumindo mesmo, o Lucas, ele teve os altos e baixos dele nesse momento de restauração, de recuperação. Mas teve um momento em que ele decidiu mudar de vida, teve um momento em que ele foi decisivo na vida dele. Hoje, o Lucas já está fazendo a 2ª faculdade em um curso de mecânica industrial. O Lucas, ele era dependente químico e levava vários garotos com ele para usar crack, né? Naquela Igreja Batista Vida Nova, tem o Lucas, né? Os pais de um garoto que o Lucas levava para as drogas, né? E que foi resgatado, e que nessa família do seu José Mauro e da dona Ilse, faltam somente um filho para entregar a vida a Cristo. Porque todos, a partir do conhecimento do Evangelho, mudaram de vida. Hoje o Lucas tem compartilhado o Evangelho com pessoas que estão na rua também, da maneira como ele foi encontrado. Jesus, transformação e vida. Isso nos faz lembrar, isso nos faz trazer à mente, isso nos faz pensar justamente no que diz no verso 14, né? Ele
se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. O Senhor nos resgatou das mãos do inimigo para que fôssemos particulares dele. A redenção por Cristo nos abre o caminho para que ele nos limpe completamente. Se vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado, né? De acordo com João 15:3. Redimir é comprar a libertação da escravidão do pecado com um resgate. Jesus se entregou, né, por amor de muitos. Ele deu a sua vida por amor de muitos, conforme Marcos 10:45. Não só fomos livres da nossa sentença de morte por nosso pecado, mas também somos desencardidos da influência do pecado. Nós fomos tirado de nós a mancha que nos marca como sujos, como pecadores, como condenados, né? Na medida em que nós crescemos em Cristo, nós colhemos frutos dignos da vida eterna, dignos do céu, conforme Romanos capítulo 6, verso 22. Amados, essa palavra nos faz entender plenamente o plano de Deus, o propósito de Deus no Rio Grande do Sul. Uma vez que nós estamos trabalhando arduamente, incessantemente no Rio Grande do Sul, nós acreditamos plenamente no poder de transformação na vida de gaúchos. Eu não sou gaúcho, mas eu me fiz gaúcho para ganhar os gaúchos, porque eu amo aquela terra, eu amo aquele povo, e eu vou morrer naquele lugar buscando o propósito de Deus na vida de cada pessoa. Eu e minha família servimos ao Senhor para resgate de muitos naquele lugar. A Bíblia diz que a semente precisa cair na terra para dar frutos. Pois bem, o nosso tempo de missões naquele lugar, esses 43 missionários que estão no Rio Grande do Sul, batalhando, entregando suas vidas, muitas vezes não dormindo por amor a vidas, nós estamos fazendo isso com consciência. Nós sabemos que nós vamos ter que nos prejudicar, em aspas, para que outros venham a crescer, para que outros venham a nascer naquele lugar. Gaúchos ganhando gaúchos, nós cremos nisso. E uma vez que nós temos isso enraizado no nosso coração, os testemunhos, você pode ver no próximo slide, o que nos faz avançar é a oração, irmão. A oração tem nos dado a autoridade para avançar contra as trevas, tem nos dado a destreza, a habilidade, tem nos dado condições de não só influenciar vidas que não têm Jesus, mas também influenciar outras vidas que estavam apagadas, que estavam lá desanimadas, que estavam pensando que seria a morte ou o fim do seu trabalho. Você pode ver aí foto onde tem jovens, onde tem homens, onde tem mulheres, onde tem crianças, adolescentes orando. Uma vez que nós chegamos, nós estamos há 1 ano e meio em Porto Alegre, né? Deixamos lá em Passo Fundo uma igreja de 36 membros, onde essa igreja ela começou a plantar mais 2 igrejas. Então nós temos mais 3 igrejas na cidade de Passo Fundo. Amém? Eram só 2 igrejas. Hoje são 5 igrejas, graças ao Senhor, e isso tem sido pelo poder da oração, isso tem sido pelo propósito que nós cremos, aonde nós podemos ver a transformação de vidas, aonde você vê que através da oração, Deus nos dá pessoas, conforme o outro slide que você pode ver ali, relacionamentos discipuladores, vida na vida, cuidado, amor mútuo, onde a gente tem responsabilidade pelas pessoas que chegam perto de nós, e a melhor e maior estratégia que Deus tem nos dado é relacionamento discipulador, é onde você ouve e fala também com as pessoas, e a partir desse relacionamento, você pode ver adolescentes, no próximo slide, também tem esse tipo de relacionamento, onde eles têm um despertar de responsabilidade, onde eles passam a cuidar também de quem Deus tem dado para eles, e a partir disso, amados, começa os nossos pequenos grupos multiplicadores, ou célula, ou grupo caseiro, mas o lugar onde nós cremos que Deus tem trazido pessoas para a igreja, para o meio do corpo de Cristo, é por meio das nossas casas, onde eu convido para tomar um chimarrão, onde eu convido para comer um churrasquinho, onde eu convido para conversar, prosear, para bater um papo, onde nós somos convidados, e assim vai, e nesse contato, nesse relacionamento, as pessoas começam a pedir: eu quero fazer parte dessa vida que vocês têm, que vocês são felizes, vocês são alegres, vocês são diferentes. E, amado, se tem uma coisa que o gaúcho, ele é característico, ele é reservado.
Mas não é uma coisa ruim, não é porque são tudo sem graça, não, é cultura. O povo colonizador, eles vieram e impregnaram a cultura entre os índios e os negros. No Rio Grande do Sul, muitas pessoas pensam que só tem branco, não é, alto e olho claro, não é, loirão. Não, no Rio Grande do Sul, a predominância da população desses 11,3 milhões a maioria, não é, é negro e índio. Então, se você olhar para mim, você está vendo um gaúcho, não é? Os povos brancos, não é, que eles falam, são os colonizadores, os que colonizaram, não é? E aí há essa miscigenação, por isso tem um povo bonito, um povo que é bem diferenciado. E, amados, o povo gaúcho tem vivenciado a vida de Deus, a vida em comunidade através dos pequenos grupos multiplicadores. E temos pequenos grupos multiplicadores infantil, conforme você pode ver no próximo slide, não é? Aonde eles vão para o cinema, aonde eles vão nas praças, aonde eles vão nos parques, aonde eles se reúnem. Por quê? Porque é célula, não é um lugar estático, parado, é um lugar de crescimento. Então, eu posso me reunir aonde tiver lugar, eu só posso providenciar o meu espaço ali, não é? E preparar um lugar aonde a minha célula, aonde o meu pequeno grupo multiplicador se reúne. Quem é o seu pequeno grupo multiplicador? Essa é a ideia, né? E aí nós temos orado, e Deus tem nos dado estratégias de pescaria, no bom sentido, estratégias de amar o próximo, aonde você pode ver no próximo slide, que nós olhamos com compaixão e graça. Jesus, quando olhou para a multidão, teve compaixão e graça. Nós precisamos ser iguais, nós precisamos copiar o Mestre, nós precisamos fazer o que Ele fez. E o que ele faria nesse tempo, não é? Crianças que você está vendo ali com pés de chinelos, né? Chinelos de dedo, crianças, isso, amados, com 5 graus, 5 graus. E aí, conforme o outro slide que você pode ver, Deus mobiliza, no bom sentido, até o inferno, para que o seu reino seja estabelecido na terra. Amados, deixa eu explicar isso. Essas duas pessoas que você está vendo na esquerda lá, aquelas duas mulheres, elas são espíritas. E espíritas é de boas obras. Então vamos nessa veia servir a Deus. Essas mulheres mobilizaram um condomínio inteiro e arrumaram roupa de todos os tamanhos, tipos e abrigos e colchão e cama e tudo que você possa ter ideia. Levaram lá para a igreja. E o que nós fizemos? Fomos distribuir para essas famílias que estavam ilhadas, literalmente ilhadas. Num tempo em que choveu muito no Rio Grande do Sul, ano passado, esse ano até, nós tivemos que, o ano passado choveu bastante, esse ano mais ainda, e alagou todas as ilhas que fazem ali periferia da capital gaúcha. E aí nós tivemos que socorrer essas famílias, porque elas estavam à beira das estradas, a BR-290, por exemplo. E no frio de 10 graus, baixou para 5 graus, porque o vento minuano rasga as pessoas, a pele. E essas crianças foram abençoadas, aí onde a gente fez uma sopa bem gostosa, e nós fomos levar uma sopa e comer aquela sopa junto com eles, fomos celebrar no meio no acostamento ali, numa região mais aberta, nós fomos cultuar o Senhor, junto com aquele povo que estava passando frio. Demos roupas, vestimos, calçamos todas estas crianças e famílias, e ainda celebramos o Senhor tomando sopa, aí cantando músicas e adorando a Deus com um povo que não conhece a Deus. E, amados, é muito interessante ver a transformação. É lógico, é um lugar longe mas da nossa igreja, só que a igreja precisa ser igreja na cidade. A oração não é, Senhor, coloque pessoas no nosso caminho que a gente possa amar, cuidar. Pois bem, e nós temos envisionado a igreja. No próximo slide você vê o treinamento de líderes, aonde não só treinamos os líderes locais, os nossos, a cada 2 meses a gente passa a envisionar, a colocar no coração, a cuidar deles e orar juntos para que nós façamos isso sempre, e nós treinamos os líderes. Uma semana a gente tem doutrinamento.
né? Passamos exclusivamente a doutrina bíblica. Na outra semana, a gente faz um lanchinho, um tempo de refrigério, de cuidado, de atenção, de amor, né? Na outra semana, dá-lhe Bíblia de novo. Na outra semana, um cuidado, e assim vai, aonde Deus tem abençoado, aonde nós temos 14 líderes na Igreja Batista Missionária. Nesses 14 líderes, lógico, nós temos os em treinamento, então dobra isso, mas nós temos 14, onde nós temos bem proximidade, aonde quando nós chegamos em Porto Alegre, nós tínhamos somente 3 pequenos grupos multiplicadores. Hoje nós temos 8 pequenos grupos multiplicadores, e antes nós tínhamos 45 membros, hoje nós temos 55 membros, e nós temos 69 pessoas congregando nos nossos pequenos grupos multiplicadores, e uma frequência de 80 pessoas na Igreja Batista Missionária. Não sou eu, não é minha esposa, não é capacitação, não é nada disso, é o poder da oração que está no nome de Jesus Cristo. E nós temos um projeto chamado Futebol da Vida, um lugar onde nós podemos semear a palavra de Deus para garotos de 7 a 16 anos, onde nós temos todos os sábados de manhã, café da manhã, tomamos o café da manhã com eles, compartilhamos da palavra de Deus, Evangelho de João, onde a gente trabalha o Evangelho de João na vida desses meninos, que eles não são crentes, e a maioria deles mora do ladinho das bocas de fumo, né? E eles vão todos os sábados jogar bola, onde a gente proporciona um ambiente onde eles são uniformizados ali, bonitinho e tal, e nós vamos para o campo jogar futebol, depois da palavra de Deus. E nós já batizamos 3 garotos desses. E como consequência, amados, de tudo isso, Deus tem nos dado presentes. Nos 2 próximos slides você vê o batismo de pessoas. Não existe coisa melhor do que isso, de ver pessoas que são batizadas por convicção, por saberem que foram resgatadas das mãos do inimigo e que agora estão vivendo uma vida nova. Isso nos dá a alegria de trabalhar, nos dá o prazer de estar no Rio Grande do Sul, porque Ele se manifesta por meio da sua graça, Ele nos dá disposição para trabalhar e ver coisas novas, viver coisas novas, e nos dá a convicção de que em Cristo há libertação. A Bíblia diz que se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E por fim, Deus soma na nossa vida, né? Aí tem no próximo slide uma palavra de agradecimento à igreja, e no último slide, o presente de Deus para quem se coloca na brecha em favor desta terra. Eu fui para o Rio Grande do Sul com a minha esposa, Fátima, e o Samuel. Era pequenininho, 2 anos. Amanhã eu vou abraçá-los. E ele me deu 2 presentes. O Jonathan, de 6 anos, e a Júlia, de 2 anos. Preciosidades de Deus, que nos traz refrigério, ânimo, graça, que nos dá alegria. Uma vez que, na nossa origem, em Bauru, tudo dava errado. Não tinha nem perspectiva de vida. Não tinha nem perspectiva de que iria ser alguma coisa em algum lugar, porque sempre eu ouvia: tu vai ser um traste, tu vai ser pior que seu pai, bêbado na sarjeta, tu vai ser um 0 à esquerda. Imagina se eu tivesse tomado posse dessa palavra. Eu não estaria onde eu estou e não faria o que eu faço. E uma das coisas que eu sempre pedi a Deus: Senhor, me dê autoridade para eu viver a vida que o Senhor deseja aqui nessa terra. E Deus tem me dado. E a Igreja Batista Missionária hoje é um lugar onde passa, é uma espécie de uma incubadora, um lugar onde a gente treina líderes, treina pastores, treina pessoas, treina irmãos, membros, na visão de igreja multiplicadora, no pequenos grupos multiplicadores, em relacionamentos discipuladores. Tudo que diz respeito à igreja multiplicadora, nós temos ali. Um final de semana de imersão, onde sexta-feira é os nossos pequenos grupos, no sábado, ao sábado o dia todo, em visionamento da palavra, da igreja multiplicadora, e no domingo nós temos a escola bíblica às 17 horas, o valor da escola bíblica discipuladora, né? E às 19 horas a nossa celebração de adoração ao Senhor na Igreja Batista Missionária. Amados, ore por nós. Nós temos ali para alcançar mais 990 pessoas. 990 não, 95 pessoas ali
na região da igreja, né? Fiz uma conta errada, de 100 mil habitantes, nós temos 55, né? Nós queremos o resto, e em nome de Jesus, é nessa visão que nós queremos avançar em nome do Senhor. Agradeço a Deus pela vida da igreja, agradeço ao pastor Gilson, agradeço aos pastores demais, pastor William, que eu comecei essa empreitada no Mato Grosso do Sul, aqui no dia 1º de setembro, e estou finalizando hoje, né, no dia 1º de outubro, com o pastor William, né? Então, louvado seja Deus pela vida dos irmãos, e obrigado pelo amor, o carinho e o cuidado de vocês, que são especiais. Vocês, no primeiro dia, já fui cuidado, já fui amado, já foi algo especial. Deus abençoe demais os irmãos, em nome de Jesus. Quero chamar o pastor William aqui, Marcos também. Quero pedir você que fique em pé, e nós vamos agradecer a Deus, porque sempre tivemos aquelas notícias proibitivas com relação à pregação lá no Rio Grande do Sul. Lugar difícil, terra dura, mas Deus tem dado têmpera, força, coragem, unção e disposição para o pastor Deltan, sua família, fazer esse lindo trabalho, juntamente com outros casais, famílias, que representam os batistas do Brasil todo ali no Rio Grande do Sul. Estenda a sua mão, vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado por esse sangue jovem, por esse homem corajoso, que tem vivido o melhor do Senhor para a sua vida. E nós cremos, Senhor, que o melhor está por vir ainda, quando a primeira, segunda, terceira, quarta geração de discípulos também estiverem ganhando, alcançando, treinando e enviando novos obreiros. Muito obrigado, porque a igreja nas casas, sejam com nomes células, grupos familiares, grupos caseiros, grupos multiplicadores, pequenos grupos, PGM, oh Deus, muito obrigado, porque é uma estratégia que encontra respaldo na Tua palavra. Quando os primeiros cristãos, ó Deus, não tinham a possibilidade de cultuar o Senhor nos templos, viviam sob perseguição e ameaça, morte, mas as casas eram realmente lugar de adoração, lugar de evangelização, lugar de cuidado e de amor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem soprado sobre os batistas do Brasil todo esse momento tão importante, papai. Muito obrigado pela liderança da Junta de Missões Nacionais, na pessoa do pastor Fernando, do Samuel, ó Deus, do Fabrício e do Diogo, que têm sido assim exemplos para nós, Pai. Muito obrigado, glorifico o Teu nome. E todos os nossos missionários ali no Rio Grande do Sul, nós colocamos no Teu altar. Pedimos a Deus porção dobrada, exponencial, que o nome do Senhor seja glorificado ali. E nós sabemos, ó Pai, que os Teus servos têm trabalhado com excelência. Vimos ali pelas fotos o carinho, o amor, a presteza, e o Senhor tem dado os resultados. Muito obrigado. Continua abençoando o Teu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Obrigado. Amém. Amém. Fique em pé ainda, nós vamos orar, encerrando o culto desta manhã, agradecendo você. E se você puder, fica agora às 10 horas. Esse tempo estará repleto de líderes, vai lotar líderes, homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, supervisoras de células, coisa linda. Se você não faz parte de uma célula ainda, você está perdendo. Nós queremos encorajar você, porque a célula é um ninho de amor, é um lugar mais próximo. Aqui você ouviu o tempo todo hoje, não é verdade? Você aprendeu ouvindo, mas lá no pequeno grupo, lá na célula, você aprende falando, compartilhando, e Deus tem multiplicado muito as nossas células. No nome do Senhor Jesus, daqui para o fim do ano, em nome de Jesus, temos mais 82 células que experimentarão a multiplicação. Eu quero que você ore por isso. Nós pastores temos orado, temos jejuado, temos chorado na presença de Deus, pedindo capacitação, força, coragem, porque não é fácil, é pesado. Os irmãos trabalham muito na sua vida particular, têm as suas lidas, não é, na vida familiar, mas a obra do Senhor tem que ganhar espaço no nosso coração. O Senhor Jesus disse que antes de qualquer coisa, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas com certeza nos serão acrescentadas. Obrigado, Quarteto Eldorado, que Deus abençoe vocês. Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor maravilhoso do Pai, tão carinhoso, a unção, a visitação, o consolo permanente do Espírito Santo,
seja com todo o povo de Deus espalhado na terra, especialmente conosco aqui agora, Senhor, e aqueles que nos veem pela internet ou no YouTube, que o Senhor seja glorificado. Oramos assim em Cristo, amém e amém. Você vai assentar-se, você não vai sair até que nós ouçamos o poslúdio. E nós estaremos ali com o Quarteto Eldorado lá na porta, esperando vocês. Então vocês já podem sair agora. Quarteto Eldorado está liberado para sair. Pastorzão Delton, se tem outro compromisso, fique à vontade. Deus abençoe, viu?